Oi, tudo bem? Eu me chamo Mariana e eu recebi a missão de falar das virtudes de Nossa Senhora. Fui convidada pelo nosso amigo Pedro Veras e eu pedi a ajuda de Santo Afonso de Ligório. Mas antes eu vou me apresentar para vocês. Eu sou Mariana Carene, sou jornalista e atualmente eu trabalho com crianças. Eu tenho 4 filhos. E eu estou nessa função de ficar com eles, né? De cuidar deles e educá-los, enfim. Eu não faço homeschooling, mas vocês sabem, vocês devem imaginar como é que funciona a logística de uma casa com muitos filhos, né? E nem são tantos assim, né? São 4. Mas enfim, é isso. E eu sou esposa de um rapaz que já foi aí no podcast do Pedro, né? No Atos Podcast. E ele chama Rafael Silva. E eu estou aqui nessa missão, nessa maravilhosa missão, orquestrada por Nossa Senhora. Recebi aí com muita alegria, mas com um pouco de preocupação, né? Porque é uma grande responsabilidade falar das virtudes de Nossa Senhora. Mas vamos lá, vamos ver se eu consigo ajudar, né, você que quer se aprofundar, né, nos estudos e quer se aproximar de Nossa Senhora. É uma grande graça. Eu falo isso com um testemunho da minha vida, porque Nossa Senhora me acolheu como filha e eu sinto a presença dela todos os dias na minha vida. Mas ela foi ela é um alicerce da nossa casa, né? E foi muito importante para nossa profundidade na fé, né? Porque eu nasci católica, meus pais são católicos, nós tínhamos hábitos, né, de uma família que realmente vive a fé, nós rezávamos o terço em família, nós íamos à missa todos os domingos e dias de festa, de guarda, e meus pais, a gente sempre lia a Bíblia, tinha a prática, né, de participar na igreja mesmo. A minha mãe é ministra da Eucaristia, eu já fui coroinha, enfim. Mas quando a gente fica adulto, digamos que a nossa fé amadurece junto com a gente. Então eu vivi esse testemunho de maturidade da fé com Nossa Senhora. E nada mais justo do que falar dela, ela que é inspiração para o meu nome, né? Então, eu não sou Mariana à toa, né? Enfim, e vamos lá que eu vou começar e eu quero falar a primeira coisa. Virtude é uma prática, certo? Você não nasce com um dom. Nossa Senhora nasceu cheia de virtudes, repleta de virtudes, porque ela é escolhida de Deus. Então, enfim, dela a gente não pode ter dúvidas, né, de que ela é uma pessoa repleta de virtudes desde a sua concepção. Mas nós precisamos praticar para conquistar essas virtudes, né? E a gente sabe que todos os dias a gente luta contra o pecado e a gente também busca essas virtudes, né? Lutando contra o pecado, a gente conquista essas virtudes. E eu quero relembrar uma passagem do Evangelho, Evangelho não, perdão, uma passagem de Gênesis que, de alguma forma, remete à missão de Nossa Senhora, né? E eu quero que você pense junto comigo, vamos refletir juntos aqui, porque essa passagem é muito linda e ela sempre me tocou. E eu era sempre muito curiosa com isso. Quando o Senhor Deus fez para Adão e sua mulher umas vestes de peles e os vestiu. Isso foi logo depois que o homem e a mulher comeram o fruto proibido e eles foram expulsos do paraíso. Então, Deus fez vestes para eles, porque eles ficaram com vergonha, né, de andar pelados. E aí, na sequência, Deus fez vestes para eles e disse: E o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva eternamente. Bom,
Se vocês lembrarem, Jesus veio para nos dar a vida eterna. Quando ele desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, ele venceu a morte. Ele rompeu os portões da morte e abriu a vida eterna para que nós, como filhos de Deus, pudéssemos seguir a Cristo, né? Viver essa caminhada com Jesus e alcançar a vida eterna. E aí, vou voltar aqui para vocês lembrarem. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva eternamente. Bendita é o fruto entre as mulheres. O fruto que dá a vida, da árvore da vida, e faz viver eternamente é Jesus Cristo. Muito bem, você acertou. E aí, quem é a árvore da vida que deu o fruto da árvore da vida? Pois é, ela até me deu uma coisa boa. Nossa Senhora, ela é essa árvore da vida em que é falado lá em Gênesis, bem no começo, no versículo 3, no capítulo 3, versículo 22. Então, vocês entendem que Jesus já era manifestado nesse lugar aqui, em que Deus já havia pensado, né? Quando Adão pecou, Deus já havia pensado em Nossa Senhora, já havia pensado em Jesus. E agora nós vamos falar sobre as virtudes de Nossa Senhora e Santo Afonso de Ligório elencou 8 virtudes que nós vamos destrinchar um pouco para que fique um pouco mais simples, né, a compreensão. Apesar de que todos vocês vão entender muito facilmente, porque já conhecem as virtudes as virtudes, né? E com certeza vai ser bem simples de entender. Então, eu vou começar com as virtudes de Maria. Vou começar pela virtude 1, que Santo Afonso de Ligório colocou a humildade, né? E a gente sabe que sem a humildade não há nenhuma outra virtude, gente. Não tem como, tipo, se você não for humilde, acabou. Todas as virtudes, ó, vira farinha. Vou te falar. Sem Santo Afonso de Ligório, tá, gente? Não foi nada eu que escrevi. Sem humildade, não há virtude que possa existir numa alma. Possui, embora todas as virtudes, mesmo assim, elas fugiriam todas se não houvesse a humildade. Pelo contrário, Deus, tão amante é da humildade que se apressa em correr onde a vê. Escreve São Francisco de Sales a Santa Joana de Chantal. Veio à Terra o próprio Filho de Deus, exigindo que, principalmente nesse particular, lhe procurássemos imitar o exemplo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, versículo 29. Embora se visse mais enriquecida de graças que os outros todos, nunca ela se julgou acima de quem quer que fosse. Ao contrário, teve sempre modesta opinião de si mesma. E agora aqui, nessa parte, ele fala de Nossa Senhora, que nunca se sobrepôs, nunca se colocou como mãe de Deus. Nossa, uau, eu sou a mãe de Deus. Pelo contrário, sempre se colocou ali, guardava todas as coisas no coração, né? Isso é, sobretudo, uma humildade que se coloca à disposição, né? Que se oferece. O que é silenciar diante das coisas? É você simplesmente não querer colocar a sua opinião acima de tudo, né? E eu acho que, né, eu como uma pessoa que tem essa caminhada com Maria, eu percebo que até mesmo quando ela nos convoca, né, para nos colocarmos diante de Cristo como filhos dela, intercedidos por ela, ela sempre coloca e apresenta Jesus. Sempre apresenta Jesus. Olhai para ele, olhai para ele. Ela sempre faz isso, sempre.
Então, assim, mesmo em algum dia que veio à minha mente me preocupar, né, com a questão de não estar, ou, sei lá, de estar adorando a Maria, enfim, eu sempre vi ela como uma mulher, uma mãe, que se colocava num lugar, né, mesmo sendo grande, mesmo sendo soberana, mesmo sendo virtuosa, sempre se colocando num lugar bem pequeno, humilde, mas sempre intercedendo por nós, nunca desistindo de nós. Maria é um fenômeno, humildade é o seu lugar realmente, né? A gente sabe quanto que Nossa Senhora foi humilde, né? Ela que foi escolhida por Deus para ser mãe do filho, para ser mãe do Filho de Deus, fez um parto, gente, num lugar onde ficavam os animais. Então, assim, parece algo. Hoje a gente já tem essa naturalidade, né, em falar sobre isso, mas se a gente pensar mesmo, nós como mulher, ter um filho num lugar ermo, né, não é assim, o melhor cenário, né? E ela acreditou, né, que Deus estava cuidando dela. Então, assim, essa confiança é o símbolo da humildade, né? Confiar em Deus é o símbolo da humildade. Quando você se coloca diante de Deus de uma forma humilde, você confia nele, como uma criança que se coloca nos nossos braços, né, confiando, porque ela é pequena, porque ela precisa, né? E essa é o lugar da humildade, se colocar pequena, se colocar confiante, né? Se colocar mínima, né? Diante de Deus, porque Ele sabe de todas as coisas e nós precisamos confiar nessa graça que não passa e, com certeza, a virtude da humildade é um passo muito importante para as outras virtudes. É como se fosse a porta, né? Abre-se a porta da humildade, a porta das outras virtudes também se abrem, mas a gente tem que caminhar, né? E agora eu vou falar da segunda virtude de Nossa Senhora que Santo Afonso de Ligório elencou, né? Que é o amor de Maria para com Deus. Olha isso. E eu vou ler um pouquinho do que ele escreveu, tá bom? De tal modo, o amor divino feriu a alma de Maria. Observa São Bernardo, que não lhe deixou parte alguma que não fosse ferida de amor. Deste modo, pois cumpriu a Senhora perfeitamente o primeiro preceito divino. Bem podia dizer de si: o meu amado é para mim e eu para ele. Mas como de Maria não inflamou nenhum outro, puro, completamente de afetos terrenos, estava ele preparadíssimo a arder nesse bem-aventurado fogo. Fogo e chamas, tão somente era, pois o coração de Maria, sobre esse amor, lê-se nos cânticos, eis as suas palavras. Assim como de um intenso fogo fogem as moscas, assim do coração de Maria, fogueira de caridade, eram expulsos os demônios, de modo que nem tentavam aproximar-se dele. Então, assim, como mandamento, né? Amai a Deus sobre todas as coisas. Nossa Senhora amou a Deus sobre todas as coisas. Imagino que uma menina, né, que vivia no templo, que tinha inclusive colocado a sua virgindade, né, para que ela não queria casar, né, queria se colocar ali diante de Deus, mas ao mesmo tempo ela sonhava em ser a mãe de Deus, né? Ela inclusive, dizem, estudando um pouco junto com o padre Paulo Ricardo, ele falava que era tão ardente esse desejo dela que ela queria pelo menos amamentar Jesus Cristo. Pelo menos uma vez, sabe? Ter contato com o Filho de Deus. Então, assim, era um desejo de fato. Porque ela era realmente temente a Deus. Uma mulher santa, uma mulher virtuosa, uma mulher digna e cheia de temor a Deus. Então,
esse amor a Deus, né? Esse temor a Deus, além de ser um mandamento, é o princípio de todas as coisas, né? É você acreditar, mais uma vez, como eu falei da humildade, que o Senhor tem todos os planos para a nossa vida, que Ele sabe qual é o melhor, assim como Ele sabia o que era melhor para Adão e Eva, que não aceitaram, assim, né? Preferiram conhecer outras coisas e aí abriram a porta para o pecado original. Mas nós, como já temos o pecado original, ao contrário de Nossa Senhora, que não nasceu com o pecado original, nós podemos trabalhar isso, né? Conquistar esse amor por Deus. Como é que a gente conquista esse amor com Deus? Para Deus, né? Com Deus. No nosso dia a dia, no ordinário da nossa vida, né? Eu até brinco com os amigos, falo que você olha assim pro seu marido, naquele dia de muita raiva que dá vontade de, sabe, largar tudo e ir embora. Você olha para ele e olha como se estivesse olhando para Jesus. Veste o seu marido de Jesus e ama ele. Veste o seu marido de Jesus e ama ele. Veste a sua sogra de Jesus e ama ela. Veste os seus filhos de Jesus e ama eles. Veste a sua funcionária de Jesus e ama ela. Enfim, praticar isso através das pessoas. Né? Imagine que você tem um grande desafio com uma pessoa e aquilo não é porque a pessoa é implicante, porque ela é invejosa, porque ela é isso, porque ela é aquilo. É porque você, nós, precisamos trabalhar isso em nós, né? Se Deus colocou aquela pessoa na minha vida, é porque eu preciso, porque com as minhas próprias virtudes, com as minhas próprias mãos, com as minhas próprias necessidades, Deus colocou aquela pessoa para que ela pudesse me ajudar a trabalhar isso em mim. Então, assim, amar a Deus sobre todas as coisas, a gente passa pela vida dos outros também. E Nossa Senhora amou tanto a Deus, tanto a Deus, tanto a Deus, que nem se preocupou, né? Ela tinha tanta alegria em amar a Deus que ela disse sim, 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 sim. E é isso que a gente precisa fazer todos os dias, né? Dizer sim a Deus. Nossa, eu acordei hoje, eu tô tão cansada. As minhas lutas, o meu dia a dia, as minhas contas. Senhor, sim, eu estou aqui. Eu te amo e eu quero continuar servindo a Ti, então dai-me força, dai-me sabedoria, dai-me discernimento para que eu possa realmente caminhar, né, com fé e Te amando, Senhor, porque é essa a razão da minha vida, né? Assim como Deus fez, né, com Maria, pensando dela ser a árvore da vida, que dá fruto, o fruto da eternidade, que é Jesus. Lá em Gênesis ele já pensou nela. Então, assim, se lá em Gênesis já pensou nela, ele também pensou em você. Pensou no seu irmão, porque você é filho de Deus, mas o seu irmão chatinho, aquele bem difícil, também é. Então, se você é amado individualmente, o seu irmão também é. Então, não pense que, porque o fulaninho é isso e aquilo, ele também é filho de Deus. Você tem a obrigação de amar ele, porque você precisa. Porque se você não trabalhar isso em você, você está desmerecendo a Deus, você não está amando a Deus de todo o coração. E agora a gente vai para a próxima virtude. Virtude número 3, que ficaram 3 virtudes em uma, que é a caridade, a fé e a esperança de Maria. E eu vou ler o que Santo Afonso de Ligório escreveu. Ele dizia assim: respondeu o Senhor, quem me ama também ama tudo aquilo que é amado por mim. Ora, como nunca houve, nem haverá quem ame a Deus mais do que Maria, tampouco nunca houve, nem haverá quem me ame mais do que ela ame ao próximo. Viu como a virtude passa pelo amor a Deus e ao próximo?
E um texto do Cânticos dos Cânticos, desculpa, diz que o Filho de Deus, o qual habitou no seio de Maria, encheu de caridade sua divina mãe, a fim de que ela valesse com isso a todos que a implorassem. Acertadamente, diz Santo Irineu, que o dano que Eva com a sua incredulidade causou, Maria o reparou com a sua fé. É por isso que Santo Agostinho afirma que, dando Maria seu consentimento à encarnação do Verbo, abriu aos homens o paraíso com a sua fé. Viu finalmente como morria vilipendiando na cruz, e embora outros vacilassem, conservou-se firme, crendo sempre que ele era Deus. E isso é muito interessante porque, vivendo a Páscoa, né, a gente vê que muitos, né, os discípulos saem dali, de perto de Jesus, porque têm medo, né, temem pela própria vida. E Nossa Senhora continua. Nossa Senhora o acompanha no Calvário, acompanha ali diante da cruz, quando ele é crucificado. Ela está ali o tempo inteiro. E também o recebe em seus braços logo após a sua morte. Então, por que ela estava ali? Por que ela esteve ali o tempo todo, esperando? Não é só porque ela é mãe de Deus. É porque quando a gente espera, a gente esperança. Esperar é esperançar, é ter fé. Ter fé é ter esperança. Ter fé é ter caridade. Mas imitá-la como? A fé, ao mesmo tempo, é dom e virtude. Dom de Deus, enquanto é uma luz na alma, e virtude enquanto ao exercício que dela faz a alma. Aprendamos, portanto, de Maria, como ter esperança em Deus, principalmente no grande assunto da salvação eterna. Para resolvê-lo, é indispensável a nossa cooperação. Contudo, só de Deus devemos esperar a graça para consegui-lo. Desconfiando de nossas próprias forças, devemos dizer com o apóstolo: tudo posso naquele que me fortifica. Ó minha Santíssima Rainha, o eclesiástico diz-me que sois a mãe da esperança e da igreja, que sois a própria esperança. Spenostra salve, que outra esperança poderia eu ter. E eu não tenho nem palavras, né? Mas eu entendo que esse exercício, né, essa prática das virtudes, é uma necessidade do ser humano. Imagine você viver sem crescer, né? Não é porque a gente se torna adulto que a gente para de crescer. A gente nunca para de crescer. A gente só para de crescer quando a gente morre. Que aí não tem mais esperança. Porque não tem mais o dia de amanhã. Você já viveu tudo aquilo que você tinha para viver. E que aí quando você morre, aí você recebe o julgamento. Ou você vai para a eternidade da glória, né, de Deus, ou você vai para a eternidade do fogo, né, do inferno. Então, essa é a separação do joio e do trigo, e essa é também o lugar onde nós devemos nos colocar, né, de espera. Espera ativa, tá? Praticando o exercício da virtude e buscando em Deus essa graça, né? Porque é um conjunto. Deus nos dá a graça e nós precisamos continuar exercitando a virtude para que nós alcancemos uma alma cada vez mais próxima do que Deus quer de nós para a eternidade. E nada melhor do que observar essa nossa mãe, que é a rainha das virtudes, sem sombra de dúvidas. E agora nós vamos para a quarta virtude. Essa quarta virtude é fortíssima, a castidade de Maria. Gente, vocês sabem o que é castidade? De boa. Quando eu comecei, né, nessa caminhada, porque não adianta, você recebe o testemunho da conversão, não é do dia para a noite, né? A sua vida
É óbvio, né, que a transformação que Deus faz é instantânea. O que Ele realiza ali em nós é instantânea. Mas o processo que a gente vive é até a morte, né? Esse processo de conversão é até a morte. Então, todos os dias a gente luta contra o pecado. E a castidade, ela é a porta da pureza, né? A castidade é a porta da pureza. Nossa Senhora e São José são símbolos da castidade. E não é só roupa não, tá, gente? Isso aqui é o mínimo. Roupa, né? O comportamento, o cuidado de si mesmo, né? Acordei, passei um protetor solar, um hidratante, fiz aquele skincare, coloquei um rímel, coloquei um batom, vesti uma roupa bonita, digna, né? Mesmo que você fique em casa, como eu, por exemplo. Então, assim, castidade, o cuidado com o corpo, né? Não é pra você ficar marombando e dizer, nossa, eu sou casto. Não, minha filha, presta atenção. É o cuidado com a sua saúde, né? Comer bem, acordar cedo, dormir cedo, se alimentar de forma modesta, se exercitar, né? Porque, além de tudo, o corpo é uma máquina. Então, não pode ficar parado, né? E a castidade passa por tudo isso, mas eu vou falar aqui as palavras de Santo Afonso de Ligório, né, que ele sabe muito mais que eu, sobre a castidade de Maria, porque eu não estou falando da castidade como virtude para todos nós, não, eu estou falando da virtude de Maria, mas é isso, vocês entenderam, né? E aí ele fala o seguinte, ela, com razão, é chamada Virgem das Virgens, lemos em Santo Alberto Magno, e isso porque, sem conselho nem exemplo de outros, foi a primeira a oferecer sua virgindade a Deus, né? Eu falei que ela vivia lá no templo e ela ofereceu a sua virgindade a Deus, dando-lhe assim as outras virgens que a imitaram. Predisse-o Davi com as palavras, eis a razão porque Santo Ambrósio a chama de estandarte da virgindade. Por causa de tanta pureza, diz o Espírito Santo, é que a virgem é bela como a pomba. De açucena chama-na também assim como a açucena entre os espinhos, pela sua simples presença, insinuava a todos pensamentos e afetos de pureza. Então, assim, dá para perceber que a castidade, ela não só é um lugar de muita pureza, como ela atrai, né? A castidade, ela atrai a admiração, ela atrai a beleza, ela atrai a simplicidade, aquela admiração, a elegância, né? E para ficar muito claro, né? Nossa Senhora é o estandarte da virgindade, né? Ela é a primeira que ofereceu a virgindade a Deus e ela deu exemplo para outras santas, né? Outros santos que também fizeram a mesma coisa e isso começou um lugar de purificação, né? Na Igreja Católica, no testemunho cristão, né? Então, assim, é a açucena entre os espinhos, né? A pureza maravilhosa. Então, assim, você vê que uma pessoa casta, ela chama atenção, né? Pela sua descrição, pela sua naturalidade, pela sua elegância, pela sua forma de portar, né? Então, é a coisa mais maravilhosa. E agora, nós vamos falar da quinta virtude de Nossa Senhora, que foi a pobreza de Maria. Quando se fala em pobreza, as pessoas ficam preocupadas, né? A maioria das pessoas. O que é pobreza, né? E eu acho que muita gente distorce, né? Tanto para desfazendo, né, da pobreza, quanto para a pobreza miserável, né? Deus não quer ninguém miserável, né? Mas também nós não podemos colocar o nosso coração. E aí, Santo Afonso de Ligório fala a seguinte coisa das virtudes de Nossa Senhora sobre a pobreza.
A virtude da pobreza é um bem que encerra todos os outros bens. Eu digo a virtude da pobreza porque esta segundo São Bernardo, não consiste somente em ser pobre, mas em amar a pobreza. Por isso Jesus Cristo exclamou: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado porque em Deus encontra todos os bens quem só Ele quer. Sim, encontra na pobreza o paraíso na terra, como São Francisco de Assis o dizia. Meu Deus e meu tudo, amemos, pois, esse único bem em que todos os bens estão encerrados. Só peçamos ao Senhor, a exemplo de Santo Inácio, se nos afligir a pobreza, consolo nos seja o pensamento de que pobres como nós foram também Jesus e Maria. Só de lembrar que Nossa Senhora, assim que descobriu que estava grávida, foi ajudar Isabel, né, sua prima. Então, assim, vocês imaginam, aquela notícia maravilhosa, né, aquela notícia grandiosa que ela tinha acabado de receber, ela foi chamada de ave pelo anjo, ave cheia de graça, né? Tu que encontraste graça diante de Deus, tu és grande, maravilhosa, soberana, receber então o Filho de Deus em teu ventre. E aí o que ela fez? Foi lá cuidar de Isabel, que estava também grávida, né? O anjo falou para ela. Naquela época não tinha telefone, né? Nem carta. E aí Nossa Senhora foi lá cuidar de Isabel, um símbolo de pobreza. Por quê? Ela não se deslumbrou com a história de que ela seria a mãe de Deus. Ela sabia que ela seria. E ela estava vivendo um momento de transição, né? Que ela foi colocada para ser esposa de São José, mas eles ainda não haviam tido, né, casado concretamente. Então, o que aconteceu? Ela foi lá cuidar de Isabel, mesmo grávida, e segundo Padre Paulo Ricardo, né, lendo, ele estudou muito mais que eu, ele diz que São José acompanhou a Nossa Senhora. Inclusive, num livro de São José, que é a Consagração a São José, um livro maravilhoso para a gente estudar também, porque a gente entende o lugar em que São José estava ali do lado de Nossa Senhora, e a gente compreende a naturalidade, né, da virtude, das virtudes de Nossa Senhora, das virtudes de São José, das virtudes em que Deus colocou Nossa Senhora para praticar, que Maria se colocou de uma forma pobre, porque ela saiu da casa dela com a notícia de que seria mãe de Deus, foi cuidar de Isabel, ficou lá aquele tempo todo, depois voltou e foi viver a sua gestação, né? E São José recebeu a missão, né, com alguma resistência, mas Deus foi colocando no coração dele, né, todas as situações, e aí eles ficaram, gente, de um lugar para o outro. Primeiro eles foram lá para Belém, né, depois foram para o Egito, ficaram um tempo longe dos parentes, sem nada, né, financeiramente falando. Depois voltaram, né, para a cidade natal deles. Então, assim, esse negócio de ficar mudando, né, a gente sabe que não é fácil, e ainda mais naquela época que você não conseguia levar as coisas, né, não tinha carro de mudança. Então, assim, meio que você abandonava aquela casa e aí ia com suas pessoas, né, com as coisas, algumas coisas, e ia procurar um outro trabalho, um outro lugar, mas eles sempre acreditavam no que Deus, né, orientava. Então, isso é pobreza, né? Confiar em Deus acima de todas as coisas. Acreditar que Deus tem tudo para nós. E Ele é o nosso fim último. Ele é o nosso aconchego, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então, quem sou eu? Eu não sou nada. Deus é tudo. Que seja tudo. Bom, eu não sei se está claro, mas nós estamos indo para a sexta virtude de Nossa Senhora. E essa virtude é uma virtude, gente,
que, assim, muitas vezes é difícil. É a obediência de Maria. A Santíssima Virgem amava a obediência. Quando da embaixada de São Gabriel não quis tomar outro nome senão o de escrava, eis aqui a escrava do Senhor. Com efeito, essa fiel escrava do Senhor nunca o contrariou, nem por ações, nem por pensamentos, obedeceu sempre em tudo à divina vontade, completamente despida de toda vontade própria. São Beda, o Venerável, assim comenta a passagem: Maria era mais bem-aventurada por sua obediência a Deus do que por motivo de sua dignidade como mãe do Senhor. Gente, essa parte da obediência é fortíssima, né? E eu quero falar uma coisa. Deus não quer filhos bons. Deus quer filhos obedientes. Porque é na obediência que a gente cresce. É praticando a obediência a Deus que a gente consegue realizar a vontade de Deus. E é nesse momento que a gente abre mão das nossas vontades, do nosso querer, do nosso livre-arbítrio, que é a única coisa que a gente realmente tem, né? Porque a gente não tem a nossa vida, a gente não tem os nossos filhos, a gente não tem os nossos esposos, a gente não tem nada. A única coisa que a gente tem é o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade. Então, quando a gente coloca diante de Deus a nossa vontade, nós estamos sendo obedientes. Obedientes. E é uma obediência profunda, não é uma obediência de ser, tipo assim, um bonequinho de Jesus, né? Uma coisinha que faz tudo o que Deus manda, mas por livre e espontânea vontade, como Jesus fez na cruz. Ele precisava, ele queria, mas ele foi obediente, e obediente até o fim. Ele foi obediente até o fim. Quem quer ser crucificado, escarrado, esquartejado não, mas humilhado? Quem quer? Ninguém. Imagina o Filho de Deus. Mas ele fez isso por amor. E a gente obedece, quando a gente obedece por amor. A obediência a Deus, ela é uma forma de amar a Deus, né? Obedecer a Deus é abrir a mão da nossa vontade e ser fiel ao que Deus nos pede. Bom, gente, vamos aí para a 7ª virtude de Maria, que é a paciência. Quem aí nunca pediu, oh meu Deus, dá-me paciência para suportar, dá-me paciência para aguentar fulano. Enfim, vamos aprender com quem é perfeito? Nossa Senhora. Então, a paciência de Maria, segundo Santo Afonso de Ligório, nós vamos ouvir agora. Só a compaixão com as penas do Redentor foi bastante para torná-la mártir da paciência. E agora eu me lembrei de uma frase de Santa Teresinha de Jesus, que fala, se não nós somos mártires, se não pelo corpo, né, fisicamente, pela alma. Então, esse sofrimento da paciência, né, Nossa Senhora foi mártir da paciência. Olha isso, gente. Paciência é realmente uma virtude grandiosa, né? E quanto ao que sofreu na viagem e estadia no Egito, assim como no tempo em que viveu com o filho na oficina de Nazaré, já o consideramos acima quando tratamos de suas dores. Bastava sua assistência junto a Jesus, moribundo no Calvário, para fazer conhecer quanto foi constante e sublime a sua paciência. Foi então precisamente pelos merecimentos de sua paciência que se tornou Maria, nossa mãe, e nos gerou a vida da graça, diz Santo Alberto Magno. Se, pois, desejamos ser filhos de Maria, é necessário que nos esforcemos por imitá-la na paciência. E esse exercício da paciência, por isso que quando a gente diz assim, oh meu Deus, dai-me paciência, a gente recebe o exercício e não a virtude em si, é uma prática, né? A gente não pode esquecer que a paciência é uma prática, é uma virtude de prática. Todos os dias você vai ganhando elasticidade na sua paciência. Não pense que do nada você vai ser paciente. Todos os dias você vai ganhando um pouco de elasticidade. É suportando aquele irmão,
silenciando diante de uma pergunta idiota. Desculpa, gente. Ficando, né, diante de Deus de uma forma esperando, sem grandes expectativas, né? Esperando. Paciência. Silencia. Pensar assim, nossa, eu não preciso responder isso. Tipo, ou então, eu não preciso agir diante disso. Não é ser espectador da vida, tá, gente? Você não vai ficar vendo a vida passar. Ai, sou paciente. Não, você é lesado, tá, minha filha? Não vá pensando que lesado é paciente, não. Você vai agir quando for necessário e esperar quando for necessário. A paciência, ela não é um espectador da vida. A paciência é uma virtude que você tem sabedoria para, né, para agir. Agir ou não agir, né? Esse é o lugar da paciência, é um lugar de espera sábio, né? E Nossa Senhora, o que eu posso falar, gente? Uma mulher que esperou, que não se envaideceu, que se colocou diante de Deus de uma forma pequena, mesmo com todas as grandiosas decisões que ela precisou tomar. Então, é um ser paciente, é um ser que realmente esperou sabiamente para agir, não abandonou a cruz, né? Lá a gente sabe que Nossa Senhora trabalhou duro, gente. Ela cuidou do filho, cuidou do esposo, né? Deu oportunidade para as coisas irem acontecendo. Então, Maria nunca foi uma espectadora da vida, pelo contrário, ela era paciente, mas ela agia de uma forma sábia. Sabia agir no momento certo, sabia esperar no momento certo. Era aquele lugar de aconchego, né? E nós precisamos nos abrigar no colo de Maria nesse sentido, de saber esperar a Deus, saber ser paciente com a vontade de Deus e entender que a paciência é uma virtude que nós praticamos diariamente, ganhando elasticidade. Todos os dias, na prática da virtude da paciência, você ganha elasticidade. E do nada não, né? Quando a gente deixa a nossa humanidade vencer, né, as nossas virtudes, a nossa prática de virtude, é aí que chega o descompensado da ira, né? É aí que a gente peca e é aí que a gente perde a paciência. E Nossa Senhora, como é perfeita, nunca perdeu a paciência, né? Mesmo quando Jesus estava lá mexendo nas coisas de São José, podendo se machucar, ela estava lá, meu filho, paciente, maravilhosa, divina, linda. E agora nós vamos para a próxima virtude. Beijo! Bom, não é a última virtude de Maria, porque Maria tem infinitas virtudes, né? Até virtudes que nós não conseguimos dizer, né? Dar nomes. E Santo Afonso de Ligório, que escreveu brilhantemente sobre essas virtudes, falava da virtude do espírito de oração de Maria. Nossa, gente, isso até mexe comigo. Nunca viu a terra uma alma que, como Maria, com tanta perfeição, pusesse em prática o grande preceito do Salvador. Importa orar sempre e nunca cessar de o fazer. Gente, prática da oração. Em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Coloca o teu coração. Levanta a tua oração. Não é ficar blá, 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 blá. Isso também, tá? Tem que ficar blá, 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 rezando também. Mas é praticar a oração em todas as coisas. Senhor, esse feijão hoje está me dando muito trabalho, Senhor, mas eu vou fazer ele porque eu quero alimentar a minha família, porque eu quero, né? E tem uma oração muito linda de uma mulher que eu esqueci agora qual é o nome dela, mas vocês pesquisarem na internet vão encontrar. Ela falava justamente isso, né? Jesus, quando eu fizer a comida, senta para tu comer, né? Senta para comer conosco. Então, assim, é aquela velha história do vestir o outro de Jesus, né?
naquele irmão difícil a gente faz uma oração, a prática da oração numa tarefa chata da casa que você tá, mas aqui, ó, aqui é para Jesus. Tô fazendo esse feijão que eu detesto fazer feijão, tô fazendo para Jesus, então eu vou fazer o melhor feijão que eu puder fazer. A prática da oração. Então, a Santíssima Virgem rezava também completamente recolhida e livre de qualquer distração ou afeto desordenado, que nós, infelizmente, né, somos afetados demais, ou emocionados demais, ou simplesmente sem qualquer compromisso com Deus, né? E sim, a Virgem sempre viveu solitária neste mundo, como num deserto. Virgem Santíssima, impenetrai-nos o amor ao retiro e à oração, para que, desapegados do amor às criaturas, possamos aspirar só a Deus e ao paraíso, onde nos esperamos ver um dia para louvar-nos e amar-vos sempre, juntamente com vosso Filho Jesus Cristo, por todos os séculos dos séculos. E eu vou voltar aqui, porque essa parte aqui foi bem importante, né? A Virgem sempre viveu solitária neste mundo, como num deserto. Por quê? Porque não existia ninguém igual ela. E apareceu ali uma criatura. Oi. Eu tenho um papel para eu desenhar um coração do santo. Pode pegar um papel para você desenhar o coração do santo, tá bom? Mas cadê? Ah, meu Deus. Espera só um pouquinho que a mamãe vai terminar aqui, tá bom? Bom, e reinar é servir a Deus. Depois de nós termos deixado inspirar por Maria Santíssima, a rainha inspirar, ela deve mostrar-nos que aquilo a que a igreja chama a realeza de Maria é inseparável do espírito de serviço. De fato, foi o zelo deste serviço que animou aquela que se declarou a serva do Senhor. Ela compromete-se, oferece e doa-se a si mesma, sem consultar os seus pais, nem São José, que pensava repudiá-la em segredo, e antes de ser visitado pelo sonho com o anjo Gabriel. Então, gente, reinar é servir a Deus. Por isso que nós mães vivemos esse serviço e muitas vezes é tão E o meu pai, doloroso. né, mamãe? Seu pai também, filha, também ele tem que servir, né? E é isso. Essa virtude de Nossa Senhora sobre a prática da oração passa por todas as outras, né? Em tudo a gente precisa realmente viver essa intimidade com Deus para que a gente possa aprofundar, para que a gente possa dar elasticidade para as nossas virtudes, para que a gente possa crescer e permanecer em Deus. Salve Maria para todos vocês. Espero que tenha sido realmente proveitoso, né, esse momento das virtudes de Nossa Senhora e que Deus esteja com todos vocês. Beijo!